Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Laísa, tenho 20 anos e aqui no canal eu trago sobre diversos assuntos, sobre a Bíblia, sobre feminilidade, sobre, enfim, assuntos que todo cristão deve saber e ser edificado. Esse vídeo é mais focado para mulheres, mas você, homem que quer encontrar uma mulher virtuosa de verdade, pode encontrar aqui muitas pistas, muitos direcionamentos e discernimento também para que você possa encontrar aí a sua amada virtuosa. Mas o tema do vídeo não é sobre ser uma mulher virtuosa, é sobre a febre, a fama que se tornou ser uma mulher virtuosa, né? A modinha da feminilidade e da mulher do lar que se arruma todos os dias para o marido, né? A gente vê aí no TikTok, principalmente no Instagram, as noivinhas compartilhando ali a preparação delas para o casamento. E eu acompanho muitas delas. Acontece que elas mostram ali os preparativos, né? Falam como que vai ser, como que elas querem agir, como elas devem proceder quando elas casarem. E aí o que acontece? Elas casam e se frustram. E aí elas falam, vocês me avisaram que eu não ia conseguir, que não era bem assim que funciona. Elas acabam ali entrando na grande massa. Hoje a grande massa da sociedade vive desperdiçando tempo, vive perdendo tempo com telas, né, com as muitas informações que nós temos, acesso a várias redes sociais, e aí acabam ocupando o tempo, acabam ocupando os filhos, o marido, as responsabilidades da casa por estar sempre sobrecarregadas. Mas será que está aí realmente o problema, né? Vamos ver aqui. Vou usar, óbvio, o texto mais óbvio para esse vídeo, que é Provérbios 31, a partir do 10, né? A mulher virtuosa, a mulher exemplar. Vamos fazer a leitura e eu vou fazendo aqui alguns comentários, tá bom? Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. E aqui eu já paro e a gente tem a primeira chave. Feliz quem a encontrar. A mulher virtuosa, ela é encontrada. Mas como que essa mulher virtuosa é encontrada? Será que ela saber o que deve fazer dentro de um casamento é o suficiente? Aqui está a grande chave. Eu vou dar outros 2 exemplos na Bíblia e aí você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Rebeca foi prometida para Isaac. Isaac era filho da promessa de Abraão. Então, Rebeca não era qualquer mulher, né? E a Rebeca foi encontrada, foi buscada. O servo de Abraão foi até a terra natal, né, de Abraão buscar uma mulher, uma esposa boa o suficiente para Isaac. Quando o servo de Abraão chega na cidade, ele ora a Deus e ele pede para que o Senhor desse um sinal de que aquela mulher seria a escolhida para ser esposa do filho da promessa. E qual o sinal era esse? O sinal era que ele estava parado diante de um poço que todas as jovens da cidade iriam ali naquele momento buscar água para levar para casa, né? Eles pegavam água no poço, colocavam no cântaro e levavam de volta para suas casas. E ele diz assim, Senhor, aquela mulher que eu pedir água e ela me der de beber, então, der de beber para ele o que ele pediu, e ela oferecer para dar água para todos os meus camelos, eram 10 camelos, até saciá-los, essa sim será a mulher para o meu servo, né, para Isaac, para o prometido. Eu quero dizer com essa história, essa mulher, ela foi encontrada pronta. Ela foi encontrada trabalhando, porque ir até o poço, buscar água, era uma função da época de mulher. E além de encontrada trabalhando, ela foi encontrada fazendo mais do que as outras, servindo. Porque você dar água a uma pessoa, acho que qualquer um faria. Mas uma mulher verdadeiramente sábia, virtuosa, ela já tem um olhar atento. E ela sabia que também os animais daquele homem estavam com sede, né? Se ele estava com sede, obviamente os animais dele estavam com sede. Então ela faz mais do que ele pediu. É aí que se mostra a verdadeira sabedoria, disposição ao serviço, a doação mesmo, ao doar de si, ao sair do egoísmo.
ela pegou a água que era dela, que ela já tinha tirado para ela, que era pesado, e deu toda a água para os camelos até que eles se saciassem, sem o homem, sem o servo ter pedido. Naquele momento, a mulher que serviu é então servida. Ela é revestida com pingentes e pulseiras de ouro. Essa mulher recebe presentes, essa mulher recebe servas, e ela é então levada para a terra onde Isaac estava, e ela foi ali levada a mulher da promessa. Vocês entendem o que eu quero dizer? A Rebeca foi encontrada pronta, ela já era uma esposa virtuosa, ela já era uma mulher virtuosa, ela só não tinha o marido dela. Ela não só sabia como ela deveria agir, ela não apenas foi instruída, mas ela já tinha as responsabilidades de uma mulher virtuosa dentro das circunstâncias que ela tinha. Obviamente, tinham outras mulheres na casa dela, mas é ela quem foi até o poço, tomou essa responsabilidade para si e fez ainda mais do que lhe foi pedido. Outro exemplo é Ruth. Ruth foi encontrada trabalhando, pegando ali os restos das plantações de Boaz. E Boaz viu ela trabalhando, viu ela se esforçando, não somente para ela, mas ela estava trabalhando para o seu sustento e para o sustento de sua sogra. Ruth tinha a possibilidade, como ela era viúva, de voltar à casa dos seus pais e ali ter uma vida mais confortável, ter homens que cuidassem dela financeiramente, mas ela escolheu ser fiel e servir sua sogra, quem ela amava. Foi com sua sogra, escolheu servir a Deus, continuar servindo ao nosso Deus. E para isso ela teve que trabalhar pegando restos de espigas ali da plantação. Mas Boaz enxergou que ela não estava fazendo a obrigação dela. A obrigação de viúva era voltar para a casa dos pais, encontrar alguém que cuidasse dela, mas ela decidiu lutar pelo Deus vivo que ela havia conhecido e pela sua sogra. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro versículo aí, já deu quase que metade do nosso vídeo, mais que metade do vídeo, no primeiro versículo que a gente leu. Mas vamos continuar aqui. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Pessoal, isso é muito importante. O que ela faz com prazer, Então, a gente tem uma onda de mulheres reclamonas, aí tudo vira vídeo pro TikTok para reclamar, para virar meme, enfim, reclamar do marido, reclamar do filho, reclamar do filho que não dorme, do marido que não faz, do banheiro que não limpa, enfim. Essa mulher não faz o trabalho dela com prazer, Com os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. O que eu entendo com esse versículo? Ela é uma mulher literalmente desenrolada. Ela é uma mulher ali que providencia o que precisa, que não dá desculpas. Ah, mas na minha cidade não tem isso, na minha cidade isso está muito caro. Não interessa. Ela pesquisa, ela vai atrás. O que é necessário para prover na casa dela, ela traz de longe, ela se vira, ela arruma, ela consegue. Tendo dinheiro ou não, ela não coloca desculpas para aquilo que ela tem que verdadeiramente fazer. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. E aqui, gente, eu confesso que esse era um espinho na minha carne. Eu vou contar para vocês uma história bem legal de quando eu comecei a acordar às 6 da manhã, cerca de 2 anos atrás, porque eu queria ser uma mulher virtuosa para encontrar um marido. Vou pausar esse vídeo que vai acabar o tempo aqui e vou voltar com a história. Voltei, pessoal, e aí vou aqui me abrir, me expor um pouco para vocês. Quando eu tinha os meus 18 anos, desde os 15 eu já cuidava da casa. Quando os meus pais se separaram, fui morar com o meu pai, e meu pai nunca teve tarefas domésticas em casa, sempre minha mãe que fez, e eu acabei ali tomando o lugar de quem fazia as tarefas domésticas, de faxina, e eu fazia ali comida uma vez por dia, enfim, uma vez a cada 2 dias, porque eu fazia um pouquinho mais de comida, organizava a casa estava ali mais ou menos sempre bem organizada, ajudava o meu pai no trabalho ali, como um braço direito ou talvez até esquerdo dele, e eu achava que eu estava pronta, Até meu pai falava que eu estava pronta para casar, que eu sabia fazer tudo de casa, e realmente eu sabia fazer tudo de casa, mas o que faltava para mim era ordem, hábitos bem desenvolvidos e disciplina. Eu não tinha.
Uma coisa que eu adorava é que meu pai fazia café da manhã pra mim todos os dias e levava pra mim na cama. E eu não acordava com o despertador, eu acordava com meu pai indo no quarto, ele deixava ali a comida e saía. Porque eu nunca não acordava ali muito de bom humor e a comida me dava mais energia, enfim, fazia eu ficar um pouco melhor, começar o dia um pouco melhor. Então eu não tinha ali compromisso com o horário, a hora que meu pai levasse a comida pra mim era a hora que eu sabia que ele estava precisando de mim pra alguma coisa, pro trabalho e tal. Então como a gente trabalhava junto, tínhamos a nossa empresa, tinha essa liberdade, digamos assim. Bom, e meu sonho era casar, ter uma pensão ali, cuidar da casa, organizar da casa, acordar umas 8 horas da manhã. Eu até esperava que os meus filhos dormissem até mais tarde como eu, porque eu sempre gostei muito de dormir e eu ainda gosto. E aí, de repente, virou uma chave na minha cabeça. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas, algumas mulheres, e eu vi que homens realmente valorosos, eles acordam cedo. E que mulheres valorosas devem vibrar ali na mesma frequência que eles. E falei, então eu quero fazer tudo que um homem valoroso faz. Eu peguei um qualquer como exemplo, né? Pablo Marçal, enfim, esses aí que vocês conhecem. Um Joel J, um Pietro, esqueci sobre o nome do Pietro, mas enfim. Esses homens aí que estão em destaque, um Thiago Nigro, eu lembro que o Primo Rico, né? Desde os meus 15 anos ali, eu já tentava ver umas livezinhas dele de madrugada, mas eu não conseguia. De madrugada às 5 da manhã, mas eu não conseguia acordar e ficava acordada pra ver as lives e eu dormia depois. Mas enfim, quando eu percebi que eu teria que acordar ali, pelo menos junto com eles, naquele horário, para acordar já bem arrumada, porque a gente tem agora esse surto de que a mulher tem que estar sempre bem arrumada e maquiada, isso é verdade, eu vou falar dessa importância. Então eu falava, cara, vou ter que acordar pelo menos 6 da manhã. Enquanto meu marido tá ali, né, treinando, fazendo as coisas dele, eu tá me arrumando, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que treinar, e agora o que vai acontecer? Porque o marido exemplar faz assim, assim, assim. E eu baseei uma rotina toda, né, de vir no modo de viver, um jeito que homens valorosos fazem, esperando que esse homem chegaria. Esse homem não chegou. E do jeito que esse homem não chegou, do jeito que a motivação acabou, esse homem também não chegou, e esses hábitos não perduraram muito tempo, porque eles não foram baseados no meu eu, em quem eu queria me tornar. A mulher virtuosa, ela é encontrada pronta, ela é encontrada com hábitos bem desenvolvidos na própria vida, na própria família, nas circunstâncias que ela tem. Nessa época que eu tô contando pra vocês, eu morava com meu pai, então ali eu poderia tomar a posição, sendo mais nova, sendo mulher, de acordar mais cedo, eu preparar o café da manhã e estar pronta para o dia. Mas eu deixava essa responsabilidade, eu delegava isso pro meu pai e não tomava, né, essa frente, esse lugar. Hoje eu moro sozinha. Quando eu comecei a morar sozinha, eu acordava na hora que eu precisava trabalhar, não arrumava a minha cama, porque às vezes eu voltava para a cama durante o dia, trabalhava na cama, e ali eu tinha muita flexibilidade, coisa que a mulher virtuosa, ela não pode ter, porque se você vive nessa flexibilidade muito grande, quando as responsabilidades vierem, quando o marido vier, os filhos vierem, você vai se sentir sobrecarregado e vai falar que você não dá conta, porque você não tá dando conta nem de você mesmo, você não tá dando conta de fazer as metas que você estipulou para você, você não tá dando conta de se arrumar todo dia, nem para as pessoas que você não tem intimidade na rua. Você acha mesmo que você vai acordar e se arrumar todo dia pro seu marido? Que você vai ter intimidade? Ou você vai ficar de qualquer jeito porque a intimidade, os anos, o tempo vai passando? Então é algo muito sério de se pensar ali. Então esses hábitos não se perduraram na minha vida. E eles voltaram só anos depois. Agora, com 20 anos, que eu vim morar sozinha, né? Eu comecei a realmente cuidar da minha saúde emocional. Tudo por mim, não por um casamento. Por mim, porque eu queria ser uma mulher melhor pra mim. Porque eu queria deitar no final do dia e saber que eu fiz, tive um dia produtivo, fiz as minhas tarefas. E também para sair de uma depressão que eu estava muito profunda. E eu sabia que organizar uma rotina de sono, de exercícios, de alimentação seria 50% ali da minha cura da minha depressão. Eu precisei de ajuda de medicamento, porque eram muitos anos, uma depressão severa, mas o medicamento sem a ação não leva a nada.
E eu comecei a perceber que todas as mulheres à minha volta, que eu me inspirava, todas, elas acordavam cedo, antes de todos, para preparar as coisas, para estarem arrumadas quando os outros acordaram, todas. Renata Mais, Sâmia Marcili, Priscila, o sobrenome dela também não vou saber, mas a Coração de Mami, a Mariana, o casaco, acho que é o sobrenome dela, do Coração de Papo, que tem 12 filhos, mulheres com 12 filhos, com 7 filhos, mulheres com empresa, igual a Renata Mais, 2 filhos mais empresa, elas acordavam antes do marido para estar sempre arrumadas. E parece que quanto mais filhos elas têm, mais responsabilidades elas têm, mais organizada a vida delas é, mais elas estão sempre arrumadas do que aquela mulher que só tem um filho e não dá conta nem dele, às vezes não dá conta nem de si, nem do marido, vive sempre aí com a camiseta da eleição larga, com o short rasgado, com a calcinha rasgada, e aí, né? Então você criar bons hábitos antes mesmo de namorar, antes mesmo de noivar, é o ideal, porque quando você noiva, você entra no noivado, você tem que se preparar para o casamento. Você vai ajustar a sua rotina e os seus bons hábitos com a rotina e os bons hábitos do seu esposo, né? E vocês vão preparar o quê? As coisas da casa, do lar, da família. Mas você já tem que estar preparada. Então, por exemplo, o caso da Sabrina, aí, que era uma noivinha que eu acompanhei. Gente, dias antes do casamento, ela fez um vídeo jogando fora as roupas dela de ficar em casa. Jogou tudo fora, falou, vou comprar tudo novo, porque agora que eu vou casar, eu tenho que estar sempre arrumada pro meu marido em casa. Mas ela não se arrumava pros pais dela, sei lá, pra avó dela, pra quem já morava com ela, ou pra ela mesma, pra que ela acordasse e se sentisse pronta pro dia, pra enfrentar o dia. Quem é mulher vai entender. Quando nós acordamos, arrumamos o cabelo, arrumamos ali a aparência, com um corretivo, um blush, um batom, a gente sabe que a gente tá pronta pra qualquer circunstância. Se tiver que sair de casa, a gente tá pronta, bem vestida pra ir qualquer situação, então isso traz mais motivação, né? A gente já tá ali, se aparecer um compromisso do meio do dia, você já está pronta para ele. E você olha no espelho e você se sente bem, mais motivada para viver o dia, um dia mais feliz. Então, realmente, já não tinha que haver, não tinha que ter roupa de ficar em casa. Ela já tinha que ter o hábito de se arrumar para aqueles que ela ama, mesmo que não fosse o marido, fosse a família dela de origem ali, né? É o que eu sempre falo. Se você não se arruma para uma pessoa que você não conhece, não tem intimidade, você não se arruma para você mesmo, para você se sentir bem, você acha que a motivação só de se arrumar para o marido vai manter isso? Enfim, não vai. E aí eu comecei a desenvolver esses hábitos e fez bem para mim. Hoje eu sei o nível que eu quero alcançar na minha família. Hoje eu sei que o exemplo arrasta. Outro exemplo muito legal. Eu passei a arrumar a cama todos os dias, bem de manhãzinha, né? Eu acordo ali geralmente às 6, às vezes um pouco antes. Hoje, por exemplo, eu acordei. Pessoal, o vídeo tá demorando tanto que eu tive até que tirar a blusa de frio ali pra conseguir continuar gravando aqui pra vocês. Mas enfim, o exemplo ele arrasta. Eu cuido de uma menininha aí de mais ou menos 8, 9 anos. E ela não tem uma vida muito organizada. Na verdade, é totalmente desorganizada e uma família desestruturada. E alguns finais de semana ela passa comigo. Certo dia, né, ela sempre me via arrumando a cama todos os dias. Eu arrumava a caminha dela ali de um jeito simples, arrumava a minha cama, eram 2 camas de solteiro, e eu ia me arrumar. Esse dia, como eu acordei antes dela, né, não dava pra eu arrumar a cama, eu fui pro banheiro me arrumar. Quando eu saí do banho, abri a porta, eu pronta, ela tava sozinha, sem ninguém mandar, arrumando a cama dela. Gente, isso me pegou tanto de surpresa, porque ela não foi ensinada, ela não faz isso na casa dela, ninguém ensinou isso pra ela, ela via eu fazendo e ela fez ali do jeitinho dela, mas copiando igualzinho eu faço. Então eu sei que hoje a mulher que eu me tornei, não só vai facilitar que eu me relacione com pessoas, no geral, tá? Na mesma frequência, me leve a novos ambientes, né? A gente fala muito de ambiência, mas também vai facilitar até mesmo quando eu tiver filhos, na criação dos meus filhos. Eu estar com uma rotina e hábitos desenvolvidos será ali meio caminho andado para que os meus filhos também estejam, tá bom? Mas vamos continuar aqui na leitura, que ainda tem alguns pontos que eu quero pegar aqui da mulher virtuosa. Antes de clarear o dia, né, a gente já leu esse, ela se levanta, prepara a comida, versículo 16. Ela avalia um campo e compra
Com o que ganha, planta uma vinha. Muito interessante que na minha interpretação, esse versículo diz que tudo que ela coloca a mão, ela multiplica. Nós mulheres somos multiplicadores, nós pegamos um espermatozoide, juntamos com o óvulo e fazemos um bebê, nós pegamos alimentos soltos e fazemos ali uma refeição. Então, nós pegamos uma casa e transformamos num lar com o nosso cuidado. Nós somos multiplicadores, então, o dinheiro que ela consegue com a vinha, o dinheiro que é entregue para ela, a provisão que é entregue para ela, o que ela consegue é sempre investida no lugar certo e multiplicada, independente se veio através das mãos dela ou se ela recebeu, ela multiplica e investe no lugar correto, tá? Não fica gastando aí com coisas supérfluas, elas sabem a ordem de importância das coisas. Entregue-se com vontade ao trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, né? Aí já fazendo uma alusão, isso nem estava no plano, que nós temos que treinar para nos fortalecer, para nós darmos conta aí do dia a dia, das crianças, do trabalho de casa. Tem uma história, gente, muito rápida. Estava numa casa de um pessoal com uma condição financeira muito boa, eles sempre tiveram empregada. E de repente ficaram sem empregada, e uma menina que cresceu, uma moça já de quase 30 anos, que cresceu com empregada, ela teve que arrumar o próprio quarto. E ela tinha aquele Apple Watch, né? Ela saiu ali fora e falou assim pra mim: nossa, olha o tanto de caloria que eu gastei, eu tô gastando mais caloria fazendo faxina do que na academia, eu vou começar a fazer faxina mais em casa para gastar mais caloria, né? Então, pra gente tá preparado ali pro serviço de casa, que é pesado, a gente também precisa treinar, né? Para ser mais forte e vigorosa. Administra bem o seu próprio comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Como eu falei, tudo que ela administra é lucrativo, seja o comércio dela, seja as provisões que são entregues a ela, seja o que ela se disponibiliza a fazer, né, das suas responsabilidades, cada um tem a sua própria responsabilidade, se torna lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Isso quer nos dizer que ela, mais uma vez, sabe dar importância às coisas. Aqui, estar com a lâmpada acesa durante a noite, mesmo depois de ter trabalhado o dia inteiro, quer dizer que ela está disposta a se doar para o seu marido, se doar para até os seus filhos durante a noite, se eles levantarem. Ela não está ali se privando de se doar, mesmo durante a noite, de se entregar, de cumprir o que precisa ser feito, se é que vocês aí me entendem. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe as necessidades e estende a mão aos pobres. Então, ela não é uma mulher mesquinha, ela não é uma mulher avarenta, né, que realmente ajuda, dá esmola, serve. O que ela pode fazer para ajudar as pessoas, ela faz doações. Ela é aquela mulher que, além de tudo, ainda tem um trabalho voluntário. Eu conheço uma mulher dessa que também me inspirou. Chama Lu. Um beijo para Luciana de Jericoara. Ela é uma mulher que eu me inspiro muito. Ela me inspirou com a história de depressão dela. E ela me inspirou mais ainda com a rotina dela. Ela acorda às 4h30 da manhã para fazer marmita do filho, do esposo. Ela cuida de crianças, de vizinhos, de pessoas da cidade que precisam ir trabalhar e a creche ainda não abriu, então ela fica com as crianças nesse meio tempo. Ela faz devocional todos os dias, então ela prioriza o Senhor, né? Isso é muito importante. Antes de se cuidar, antes de arrumar a cama, é você levantar, dobrar os seus joelhos, orar a Deus e ali nos primeiros momentos do dia fazer o seu devocional. Ela cozinha para a família, né, pra comida fresca todos os dias, né, no mundo de marmitas prontas, ela cozinha comida fresca todos os dias. Ela é funcionária pública, ela é vereadora da cidade e ela ainda ajuda nos trabalhos missionários da igreja e tem cargo na igreja. Ela é um grande exemplo de mulher virtuosa. Ela tem empregada? Não. Tem grandes posses? Não. Mas ela é uma mulher que se doa das 4h30 da manhã até o momento que ela dorme, superou a depressão e se supera cada dia mais. E é uma das minhas inspirações que ajudou a eu me levantar também. Versículo 21. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Isso quer dizer que ela é uma mulher prevenida, né? No verão, ela se previne para o inverno, né? E no inverno, ela se previne para o verão. É aquela coisa, uma mulher verdadeiramente sábia, ela compra roupa de frio no verão, porque é mais barato, e compra roupa de verão no inverno, porque também é mais barato para se preparar para a próxima estação.
Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela tá sempre bem arrumada, ela tá sempre fina, essa mulher virtuosa, né? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes. Eu tinha feito uma anotação sobre isso. Aqui tem uma grande chave, pessoal. Ela, além de fazer tudo isso, ajudar os pobres, cuidar da casa, ela ainda consegue comercializar. E nós não devemos levar ali no sentido literal. O que eu quero dizer é, você é uma menina de 20 anos que faz faculdade, mora com os seus pais e talvez faz um curso ou tem um estágio. Se você não está conseguindo conciliar o seu estágio com a sua faculdade, com a sua casa, com a sua igreja, né, com o seu trabalho voluntário, você acha mesmo que você vai estar pronta? Você está pronta para um casamento? Porque você terá o seu marido e mais os filhos, né? E mais a responsabilidade de uma casa sobre você, não sobre seus pais. Então aqui, além de fazer tudo, ela ainda comercializa, ou seja, ela sabe conciliar as coisas. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, ela está sempre de bom humor, ela está sempre com esperança. E é essa esperança e motivação que motiva o marido dela, que faz o lar dela prosperar. Fala com sabedoria e ensina com amor. Não é aquela mãe que vive... Opa! Não é aquela mãe que vive gritando em casa, menino não sei o quê, homem vai fazer isso. Não, ela tem sabedoria ao falar. Ela sabe a hora de falar, como falar. E ela também ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Pessoal, no fim, ser uma mulher virtuosa é uma luta de você contra você mesmo. Na verdade, é uma luta de nós mesmos contra a nossa inclinação à preguiça, ao desânimo, à procrastinação, né? Às telas, né? Aos prazeres momentâneos que não trazem recompensa. E aqui nós vemos que ser uma mulher virtuosa traz sim recompensa. No versículo 28, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A mulher virtuosa é um exemplo. Ela é um exemplo para os filhos, para o marido. E esse exemplo, esses elogios motivam, eu tenho certeza, os filhos e os maridos a serem pessoas melhores também, né? Com mais virtudes estabelecidas dentro do seu ser. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que se entrega, que se doa, que faz tudo isso que eu falei, né? Prioriza as coisas, coloca Deus ali em primeiro lugar, depois o seu autocuidado, depois o cuidado com o marido, com a casa, com os filhos. Ela consegue conciliar seus estudos, o seu trabalho missionário, seu cargo na igreja, né? E tudo isso temendo ao Senhor, com a força do Senhor. Essa mulher, ela será lembrada não pela aparência física dela, não pela maneira que ela se vestia, né, pelas roupas, pela marca da roupa dela, mas pela postura, né, por aquilo que ela se doou durante a vida. E isso é o que nós queremos, né, quando chegar no final da vida, olharmos para trás, né, vermos os cabelos brancos e saber que nós vivemos uma vida que valeu a pena ser vivida. E no 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Eu vou terminar esse vídeo dizendo a você, mulher virtuosa que assistiu esse vídeo até o final, dizendo a você, Lidiane, que foi uma das minhas inspirações, que eu tenho certeza que você recebeu a recompensa, né? Eu vi sua história. Ver você melhor do que ontem, hoje, me traz muita alegria, porque a Lidiane, a Lu, são pessoas que se entregaram ao trabalho missionário, ao trabalho voluntário, à obra do Senhor. Entregaram mesmo toda a sua força, todos os seus dias e ainda conciliaram com a educação dos filhos, marido, casa e trabalho. Uma hora, a recompensa merecida vai chegar. É uma promessa do Senhor para a sua vida. Você terá recompensa por ser
essa mulher virtuosa que está me assistindo. E você, menina, que ainda é solteira, né? Assim como eu, que não está noiva ainda, se prepare, seja hoje uma mulher virtuosa dentro das circunstâncias que você vive, né? E isso fará com que fique tudo mais fácil no futuro e você não seja mais uma que fala, realmente, eu não dou conta, não dá conta, não é possível dar conta de tudo. Tá? Não siga a massa, aproveite o momento da sua mocidade, aproveite o momento da sua solteirice para você estudar, para você servir ao Senhor, para você guardar conhecimento dentro de si, guardar experiências com o Senhor, com a sua própria vida, tome responsabilidades, vá morar sozinha, se inscreva em mais um curso, faça mais um trabalho, aproveite esse tempo que você não tem filhos, marido aí, para estar cuidando, para amontoar, digamos assim, né? Para colecionar vivências edificantes. Para você, noivinha, ainda dá tempo, né? Era um momento que você deveria estar aí preocupada apenas com os preparativos do casamento e do lar, da casa, da rotina com o seu esposo, mas ainda dá tempo de hoje você estabelecer esses hábitos, porque daqui 1 mês já fará a diferença, daqui 2, então, muito mais. Se você vai casar no final do ano, meu amor, até lá tenho certeza que tem muito tempo de você estabelecer hábitos que perdurarão pelo resto da vida. Para você, mulher casada, eu quero dizer que não é o fim do mundo. Se você não fez isso até hoje, ainda dá tempo para você também, né? Vá reorganizando uma coisinha cada dia. Um dia você se arruma, no outro dia você passa a orar todos os dias, no outro dia você passa a ler a Bíblia todos os dias, no outro dia você começa a esticar a cama, no outro dia você já está arrumando a cama e nem viu. Se torna automático. Esses hábitos bem estabelecidos da mulher virtuosa, né? Que são os maiores desafios hoje em dia, né? A gente sempre fala, como é que você vai conseguir ter sucesso no trabalho, sendo que você não conseguiu nem arrumar a sua própria cama antes de sair de casa. Essas coisas, né? Elas se tornam automáticas, você não vê, não se torna um peso. Lavar uma louça após o almoço não se torna um peso, porque se tornou um hábito, não junta a louça, não junta a sujeira, não bagunça a casa, porque a ordem e a paz, elas ali se tornam comuns, você nem vê, né? Se tornam automáticas. E aqui eu vou terminar com uma frase da Samia Marsili, uma das minhas maiores inspirações, esposa do Ítalo Marsili, que tem 7 filhos, uma família cristã, devota a Jesus Cristo, e ela, hoje, professora de organização do lar e de criação de filhos. Ela diz assim: bons hábitos, bem desenvolvidos, estabelecem paz familiar e criam filhos virtuosos. Esses bons hábitos são os responsáveis pela tranquilidade na minha casa e com os meus filhos, né? Eu tô aqui parafraseando mais ou menos o que ela disse, não ao pé da letra, e ela termina assim: ter os bons hábitos desenvolvidos, ter essa paz, ter essa ordem faz com que nós aproveitemos os momentos valiosos da nossa vida, com os nossos filhos, com a nossa família, ou com a sua família de origem, se você ainda não casou, ou nos preparativos aí do seu casamento. Bons hábitos, ordem, lutar contra a preguiça, vai fazer você aproveitar os momentos valiosos e você ser recompensado todos os dias no final do dia e também com uma recompensa futura. Assim te diz o Senhor. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, trazemos sempre assuntos edificantes para você que quer melhorar, ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, um pai de família melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. São assuntos que todos nós deveríamos saber e fazer, e a vida seria muito mais simples. Curte esse vídeo, compartilha para quem precisa ouvir ele, deixa um comentário que ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo. Eu espero ver você no próximo vídeo aqui no meu canal.